E nada melhor do que fazer essa análise do que a pessoa do professor Emílio Sader, que gentilmente aceitou o nosso convite e hoje está aqui com a gente. É uma honra, né, para a gente ter a presença do professor Emílio Sader, que eu, inclusive, já o convido para participar para vir para a mesa, por favor. Aqui, ó, pode ser aqui. Obrigado. Então, nós vamos proceder do seguinte modo, pessoal. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor. Eu tinha feito aqui uma série de informações, mas na conversa com ele, ele solicitou que não fosse tão extenso assim, que desse apenas algumas informações gerais, e ficaria um tempão aqui para poder descrever toda a sua trajetória, toda a sua história, toda a sua importância, né, do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da construção do pensamento político, social, né, da sociedade brasileira, enfim, e outras sociedades. Então nós temos essa honra, pelo menos, de estar aqui no encontro da rede, o professor Emílio Sader, muito aguardado, infelizmente chegou a hora. Nós temos 1h15, então nós pensamos da seguinte forma: 40 minutos de fala do professor, e a gente vai abrir em torno de 20 a 30 minutos para o debate. Não mais do que isso, porque depois nós temos a assembleia da rede de estudos rurais, que necessariamente tem que ser feita hoje, para a gente poder mais tarde, então, ter aquela atividade cultural prevista que é alcançando na rede, né? Bom, rapidamente, então, o professor Emílio Sader possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nessa universidade coordena o Laboratório de Políticas Públicas, é presidente do Comitê Científico Consultivo do Programa MOST, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Foi um dos idealizadores do Fórum Social Mundial e integrante do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, onde dirigiu, acho que por 2 edições. Bom, eu acho que de maneira geral são essas as credenciais. Nós temos aqui inúmeras publicações, eu estava observando, mais de 64 livros publicados, fora artigos então a sua vasta produção bibliográfica. Inclusive nós temos, depois ele vai falar com mais propriedade sobre esse livro Caravana da Esperança, Lula pelo Nordeste, onde ele é o editor. São 4 livros, né? Se não me engano, Nordeste, Minas, Rio de Janeiro e o Sul. Então depois ele vai falar sobre isso também, o professor Emílio Sader, né? E é isso então, pessoal. Imediatamente eu vou passar então a palavra para ele, para a gente começar então a sua conferência. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Parabéns por esse evento, pela representatividade do evento e também por fazer nesta universidade, que hoje é o centro de resistência à arbitrariedade de juízes e policiais contra a autonomia universitária no Brasil. Eu soube hoje que há 2 anos atrás vocês faziam o congresso anterior no momento do impeachment, do golpe dado contra Dilma. Vocês vão poder recordar que esse aqui se dá num momento não menos decisivo, né? Nós abusamos muito da palavra, da expressão, vivemos momentos decisivos. Agora podemos dizer que sim, vivemos momentos decisivos. Daqui a 39 dias, no 5º domingo daqui até lá, nós vamos votar e vai ter desenlace a mais profunda e prolongada crise da história política brasileira. Vai mudar a forma da crise. Ou esse regime que está aí, através de alguma artimanha que não conhecemos ainda, consegue se perpetuar, ou nós conseguimos brecar
a destruição, a catástrofe que eles impuseram ao país, em que a educação é uma de suas vítimas privilegiadas. Eu estou muito otimista, adianto para vocês. Eu acho que nós temos todas as condições de derrotar essa ofensiva conservadora em outubro e começar em janeiro a reconstruir o país. Então vocês têm que se preparar não só para fazer o balanço dos desastres na estrutura agrária, no campo, nas relações sociais, no campo, mas começar a se preparar para uma estratégia de reconstrução do Brasil também no campo, na situação agrária, na situação rural. Não vamos muito atrás para buscar as origens da situação atual. Vamos só tomar uma referência no tempo: a vitória do Lula em 2002. Passou a acalentar na direita brasileira o sonho de derrubar o PT do governo. Perderam 4 eleições seguidas, tinham o risco de perder a eleição seguinte com o Lula candidato e escolheram o atalho do golpe. Não é preciso voltar às condições em que se deram o golpe, mas pelo menos é preciso pensar como é que ele foi possível em termos políticos. A vitória em 2002 se deu porque foi possível convencer a maioria da sociedade que o problema principal do Brasil não são os gastos do Estado e não é o ajuste fiscal. Por 3 vezes os brasileiros votaram nessa alternativa, uma vez no Collor e do Fernando Henrique, com a ideia de que os gastos excessivos do Estado é que desequilibravam a economia, as relações sociais, seria um grande obstáculo para o Brasil se modernizar. A população brasileira se deu conta que o ajuste não levou ao desenvolvimento econômico, não levou à distribuição de renda, ao contrário, produziu uma profunda e prolongada recessão, um enorme nível de desemprego. A vitória em 2002 foi possível, assim como todas as outras vitórias posteriores, porque a sociedade no seu conjunto se convenceu que o problema principal do Brasil é de caráter social. O Brasil era o país mais desigual do continente mais desigual do mundo. O problema do Brasil, então, central, é a desigualdade, é a exclusão social, é a miséria, é a fome e assim por diante. Foi colocar esse fator como prioritário é que permitiu 4 vitórias eleitorais, em condições diferentes ao longo do tempo, mas vocês conhecem os dados sociais, sabem que o Brasil teve avanços os mais importantes da sua história no combate à desigualdade, à exclusão, ao abandono social. Não vou fazer nenhuma referência a isso, mas é bom recordar. Até porque esse período todo, até agora, terminou com derrotas, e derrotas duríssimas, né? Golpe contra Dilma e prisão do Lula. Não vamos esquecer que foram governos vitoriosos, governos que deram certo. Muitos achavam que não seria possível. O PT teria traído, o Lula não ia dar certo. Não foi o que aconteceu. Foi o governo mais virtuoso da história do Brasil, porque combinou desenvolvimento econômico com distribuição de renda e políticas sociais complementares que diminuiu, que tornou menos insuportável viver no Brasil. A gente vê as cenas agora e se lembra que elas tinham desaparecido. Quantidade de famílias dormindo na rua, crianças vendendo bala nas esquinas, isso tinha desaparecido. Um subproduto, um resultado de uma política de criação de uma rede social de apoio, ao mesmo tempo, criação de 22 milhões de empregos por carteira assinada e também aumento do salário mínimo ao longo de todo o tempo, 70% acima das. Bom, tudo isso produziu um período virtuoso. Quando Lula terminou o segundo mandato dele, ele tinha 80% de referências negativas na mídia, mas ele saiu do governo com 87% de apoio. Uma hegemonia absoluta de um projeto que estava dando certo, que tinha 3 eixos principais: prioridade das políticas sociais e não do ajuste fiscal, prioridade dos processos de integração regional
e intercâmbio sul-sul, especialmente com a China, com os BRICS. Terceiro lugar, resgate do papel ativo do Estado, como indutor do crescimento econômico e como garantia de direitos sociais. Fenômenos similares aconteceram em outros 5 países da América Latina, fizeram com que nós tivéssemos aqui um processo de combate à desigualdade na contramão do que acontecia no mundo. Ao mesmo tempo em que a Europa destruía o regime mais solidário que ela tinha criado, o bem-estar social, e nós, ao contrário, melhorávamos, expandimos os direitos sociais da maioria da população. Esse processo começou a se reverter no mandato da Dilma. Não vou entrar em detalhes em relação ao que aconteceu. A Dilma fez um ótimo mandato em termos de políticas sociais, não só consolidou e expandiu a Bolsa Família, como aumentou a rede de proteção social. Grande parte do Minha Casa Minha Vida foi feito no primeiro mandato dela, além de, entre outros, a criação desse formidável processo de assistência de saúde chamado Mais Médicos. 60 milhões de pessoas não tinham atenção médica local permanente. Pior do que isso, para nós que estamos em universidades públicas, né? Os médicos formados em nossas universidades, os melhores cursos de medicina do Brasil, são as universidades públicas, terminam o seu curso e vão abrir consultório em bairros ricos para atender a população rica cobrando estudos, né? Olha onde é que estão os médicos produzidos pelos cursos gratuitos da nossa universidade e olha então as doenças do Brasil. Não queriam ir, não tem consultório, não tem estetoscópio, não tem coisas desse tipo, né? Vieram os médicos cubanos que não são melhores médicos do que os nossos médicos, mas tem mais que são melhores cidadãos. Sabem que médico é feito para cuidar do sofrimento das pessoas e foram lá. Hoje o Mais Médicos é atendido basicamente por médicos brasileiros, aqueles que diziam que a remuneração não era suficiente. Nós temos que repensar os nossos cursos de medicina, onde é mais difícil introduzir a política de cotas, né? Não é possível que a gente forme gratuitamente os melhores cursos de medicina do Brasil médicos que não vão atender o povo brasileiro. Fecho parênteses, o Mais Médicos tocou na ferida. Hoje ninguém, nem o prefeito quer que o Mais Médicos deixe de existir porque está atendendo a população. Então foram políticas sociais muito positivas. Teve erros econômicos e tudo mais, mas eu quero me fixar num resultado que foi muito simbólico. Um candidato como Aécio Neves, não vou qualificá-lo agora, todo mundo sabe as qualidades dele, teve mais de 50 milhões de votos. Pior, provavelmente ele teve 30 milhões de votos de pessoas beneficiárias das políticas sociais dele, de pobres, trabalhadores, né? Estou calculando grosso modo, mas não deve ser muito diferente disso. No centro-sul do Brasil ele ganhou por 2/3 a 1/3. Quer dizer, nós perdemos uma parte importante de beneficiários das políticas sociais. Por quê? Porque não houve um discurso de convencimento, de argumentação, para explicar que a vida das pessoas tinha melhorado por uma decisão política de governo. Vocês conhecem os argumentos aleatórios das pessoas, que Deus ajudou, eu me esforcei mais, etc. Tal. Essas pessoas dolorosamente estão sentindo agora, na mudança de governo, todos os retrocessos. Talvez tenham mais condições de pensar por que tinham melhorado. Mas a situação dolorosa é que a vitória da Dilma foi por uma margem muito pequena e uma parte importante de setores populares votou na direita. Isso já prenunciava o clima que a direita explorou e que levou ao golpe articulado em 3 eixos fundamentais. Primeiro, um congresso eminentemente financiado por financiamento privado. Odebrecht disse expressamente que ela financiou a eleição de 150 deputados federais. O maior partido do Congresso é Odebrecht. Segundo lugar, um judiciário alheio, isento, que não se pronunciou sobre o impeachment da Dilma. O judiciário é feito para abrir a Constituição e saber se as coisas estão correndo conforme as leis ou não. A decisão mais grave que o Congresso brasileiro já tomou, derrubada de uma presidenta que tinha sido reeleita democraticamente recém, não se pronunciou sobre isso. Foi complacente, foi conivente, deixou correr as coisas. E um setor judiciário, ao contrário,
participaram ativamente da ideia de desqualificação da política, da ideia unilateral de ataque à corrupção, supostamente de alguns dirigentes políticos que são seus adversários políticos. Porque a direita tinha conseguido, valendo-se da mudança de clima durante o governo da Dilma e da eleição, mudar a agenda brasileira. Convencer em algum momento a maioria dos brasileiros que o problema brasileiro é a corrupção, não é a questão social. E a corrupção ligada ao Estado, eles querem desqualificar o Estado. Não podem elogiar o mercado, então aproveitam para desqualificar o Estado. A ideia do Estado mínimo, que é o seu objetivo, né? Não lhes interessa a corrupção ligada ao HSBC, todas as corrupções de corporações privadas. É destacado do Estado e, mais diretamente, aqueles que foram agentes de políticas com as quais eles não estão de acordo, nesse caso, Lula, Dilma, PT em geral. Então, criaram um clima que, cada vez que uma força política ganha, primeiro ela consegue conquistar a maioria da opinião pública para o seu ponto de vista. Eles conseguiram desviar para esse tema. 2015, 2016, 2017 foram esses que 2017 começou uma certa virada. Agora, a modalidade que eles conseguiram para dar o golpe, a modalidade institucional, significava empossar o vice-presidente. Confirmando que se tratava de um golpe, ele colocou em prática o programa da oposição, derrotado 4 vezes, e não o programa no qual ele era vice-presidente. Configurou então a ideia de golpe. Esse modelo econômico, a única maneira de chegar lá era através de um golpe. Tanto assim que o seu grande feitor, o seu grande responsável, é candidato a presidente da República e tem 1% de votos. Na ideia de qual é o grau de consenso e apoio popular que tem a política econômica implementada já durante quase 3 anos. É uma confissão de que ela atende estritamente ao interesse dos banqueiros. O capital financeiro. Um capital financeiro que não financia mais a produção, nem o consumo, nem a pesquisa. Vive de compra e venda de papéis. Capital financeiro que assume um caráter especulativo. No fim do dia, quando dá um resultado da Bolsa de Valores de São Paulo, não sei quantos zeros tem lá, não se produziu nem um bem, nem um emprego. Dinheiro existe, olha os balanços semestrais, trimestrais, anuais dos bancos privados. Olha a grana que eles têm. Só que eles vivem do endividamento das pessoas. Endividamento de governos, de empresas e de pessoas. Esse capital financeiro vive disso. Se enriquece no endividamento, se enriquece na recessão. Então não é verdade que está faltando dinheiro, é preciso cortar. O dinheiro existe. Só que ele está sendo alimentado pela taxa de juros astronômica, que na verdade alimenta a especulação financeira. Isso é que se transformou o Brasil. Agora os banqueiros nem sequer delegam a outros, dirigem diretamente a política econômica. O presidente do Banco Central, coitado, tem dupla jornada. De manhã ele trabalha no seu banco para gestionar os interesses do banco. E à tarde ele trabalha no Banco Central em função dos interesses dos bancos privados. Diretamente, não há mais intermediação nenhuma, né? Então esse é o Brasil que eles produziram. Foram obrigados por essa modalidade de instalar lá um vice-presidente, o Arcorja, o governo mais corrupto da história do Brasil, e o Supremo Tribunal Federal olha para o lado, finge que não acontece nada, vai passar para a história como aquele que foi conivente desse governo que está aí. Bom, isso foi o que aconteceu. Eles tinham essas duas obrigações não, objetivo. Primeiro, utilizar o vice-presidente e a equipe política dele. Segundo, reinstalar o modelo neoliberal. Não aprenderam nada do que aconteceu no Brasil e na América Latina. Estão aplicaram o mesmo ajuste fiscal dos anos 90. Naquela época havia uma certa inflação descontrolada, tinha um certo objetivo. Hoje não havia nem isso. Então, cortar, produz mais recessão, mais desemprego. 27 milhões de pessoas sem trabalho. Afora a quantidade de pessoas em trabalhos precários. Eles usam palavras mais bonitinhas, né? Informal, né? Flexível. Parece que vocês querem que a gente seja flexível ou inflexível? Flexível. Formal ou informal? Informal. Só que na prática significa trabalhar sem carteira de trabalho, sem licença maternidade, sem 13º, sem férias, sem nada. Que é o que está acontecendo brutalmente. Eles formalizaram isso,
retirando os direitos da legislação do trabalho. Hoje, qualquer negociação salarial começa, sabe como que? Não é discutindo o aumento, discutindo qual vai ser a jornada de trabalho. Porque nem isso está estabelecido. Como disseram amplamente, o negociado predomina sobre o legislado, quer dizer, não há piso. Como tem uma massa de desempregados lá fora, as pessoas aceitam trabalhar em condições horríveis, horríveis. Isso é que significa os retrocessos sociais. Começaram com o congelamento das políticas sociais, que a Constituição, depois da ditadura, destinou obrigatoriamente recursos específicos para políticas sociais a nível municipal, estadual e federal. Era uma obsessão dele a desvinculação. O que era? Congelar os recursos de políticas sociais. Outras coisas não se congelariam, mas hoje está congelado dessa maneira. Por isso, com razão, o Lula fala que para tornar o Brasil governável, a primeira coisa é um referendo revocatório, para o povo se pronunciar, a começar por esse congelamento, sobre os direitos do trabalho, sobre todas as maldades que esse governo fez, submeter à vontade popular. Eventualmente, até mais, convocar uma Assembleia Constituinte, porque a República Brasileira está desfeita. O Congresso fez o que não tinha direito de fazer, aquela chamada pedalada fiscal, não tem nenhuma razão para, na base dela, derrubar a Dilma. O Judiciário não cumpriu os seus papéis e o governo é um governo ilegítimo. Mas voltando para a questão, o tripé do golpe foi Congresso, Judiciário e meios de comunicação, fundamentais para criar um clima de caos. Parece que no fim do governo da Dilma a gente estava numa situação caótica no Brasil. Corrupção campeada amplamente e supostamente a situação econômica estava descontrolada. Vocês se lembram que eles, nessa hora eles exploram profundamente a inflação. A ideia de que a economia está descontrolada, que no futuro a perspectiva é pior, que os gastos do Estado é que levam a isso. Os meios de comunicação têm um papel, né? Toda essa reportagem de TVs locais vão lá na porta do supermercado e pega uma dona de casa saindo e fala: os preços estão mais altos ou estão mais baixos? A cenoura está mais cara ou está mais barata? Vamos falar que está mais cara, né? E exploraram esse clima, juntaram esses dois temas, corrupção e descontrole econômico, deram um golpe, só que nós conseguimos reverter isso. Era uma situação trágica, dramática, né? Que o Brasil vivia. Desproteção total da massa da população. Desproteção em relação não só aos direitos trabalhistas, das políticas sociais. Cortar a Bolsa Família é uma crueldade inócua. Não é economia nenhuma no orçamento, né? Frequentemente é o leite das crianças. Mas aquele símbolo que a direita instrumentalizou, que era um incentivo à preguiça, a não trabalhar. Que é tudo mentira, absolutamente, que era um cumprimento trabalhar, né? Mas de qualquer maneira a ideia parece que metia a mão na bolsa da madame para dar para eles, né? Então uma ideia de vingança social mesmo, de crueldade social, de exclusão social, né? Bom, essa situação foi revertida, não simplesmente porque eles fracassaram, foi revertida porque o movimento popular começou a tomar consciência de como a situação mudava, como a situação tinha se alterado. Como qualquer pessoa hoje, que você te pergunte na rua, a situação era melhor ou pior em termos de emprego, de salário? Mas tem uma dúvida, né? Se a pessoa responde, ela vai responder que era melhor. O Brasil chegou, no fim do governo da Dilma, quase ao pleno emprego, quer dizer, 4,6% de desemprego. É extraordinário isso num país com essas dimensões, com esse mercado de trabalho absolutamente fragmentado, né? Com a mão de obra desqualificada em grande parte do país, né? É um resultado que a gente tem que valorizar enormemente, porque eram empregos com carteira de trabalho, dá cidadania às pessoas, né? Era ser sujeito de direitos ao ser cidadão, ao ter carteira de trabalho, ter contrato de trabalho, né? Eram coisas formidáveis, né? O prestígio do Lula não veio do nada, veio porque ele personifica isso, né? E acho que essa virada importante começou justamente com as caravanas do Lula, né? Um pouco antes, né? Teve uma sexta-feira que a polícia bateu no apartamento que é o mesmo apartamento que o Lula vivia quando era líder sindical, né? Não sei onde é que está todo o dinheiro que ele ganhou na corrupção.
bateram na porta dele sem autorização nenhuma, invadiram o apartamento dele. Você sabe onde é que eles foram buscar dinheiro? Embaixo do colchão, porque pobre esconde dinheiro embaixo do colchão. Essa mentalidade. Não saíram com nenhuma fotografia, com nenhuma mala de dinheiro, com nada para poder acusar. Nada. É o ódio de classe. Você sabe aquele juiz de Curitiba, você sabe como é que ele se refere ao Lula, por escrito e oralmente para os seus colegas? Nove em inglês, pelos 9 dedos que o Lula tem, porque perdeu um dedo em acidente de trabalho numa máquina. Olha o ódio de classe. E o Supremo Tribunal Federal reiteradamente disse que esse juiz é isento para julgar o Lula. Ele não é acusação, ele é um juiz que decide se as acusações são reais e qual é a pena do Lula. Condenou o Lula, sabe há quanto? 9 anos e meio, achando que com isso desmoralizava o Lula. Mas remetendo diretamente para um acidente de trabalho em um imigrante nordestino da famosa família Silva, que saiu do mais profundo da miséria do Nordeste, que só tomou café com leite aos 7 anos de idade pela primeira vez, desceu 13 dias de caravana de pau de arara, que foi engraxado, que foi ao Cigói. Esse cara fez essa carreira toda, é tratado dessa maneira por esse juiz. É um ódio de classe. Esse cara é considerado pelo judiciário isento. Tem algum sentido a palavra de isenção? Aquela ideia que o juiz tem um ponto de vista que você nunca sabe. Você sabe perfeitamente o que vai ser. Essa farsa do triplex, que foi desmontada de todo lado, quer dizer, nunca foi dele. Se entrou lá dentro, se viu que não era nada do que se descrevia. Não tinha que ver com a Petrobras, portanto não devia estar sendo julgado na Lava Jato. O próprio juiz confessou que não tem provas, tem convicções. Que direito é esse que é julgado por uma dimensão subjetiva, que é a convicção, e não por provas objetivas? É uma farsa. Todos que falam por ele, não, mas o Lula está condenado. Mas está condenado com que processo? Qual é a validade desse processo? É a maior farsa jurídica montada na história do Brasil, que tem a ver diretamente com a tentativa de invalidar que o Lula volta a ser presidente do Brasil. E se deu essa circunstância que a gente conhece, né? As pesquisas eleitorais que colocam o Lula como favorito. Não como pessoa, não é o PT, né? É um projeto de país que deu certo. E agora um projeto de país que deu radicalmente errado. Não há um índice que possa mostrar que tenha valido a pena implementar essa política econômica, né? Uma recessão profunda e prolongada, desemprego desvairado, país desmontado. Quer dizer, é um crime vender patrimônio público pré-sal produzido pelo conhecimento científico de engenheiros brasileiros, uma inovação mundial, vender a preço de banana para a empresa estrangeira. E nisso vai embora, inclusive, os 10% que estavam dirigidos, 7% para a educação, 3% para a saúde. É um crime contra o Palestina, tem que ser julgado. Isso talvez não seja possível recuperar. Vendeu a preço de banana, vendeu a preço de banana, né? Outras coisas é possível revisar. Mas eles fizeram isso com o patrimônio público, com os direitos dos trabalhadores, com as políticas sociais. Então é o governo mais desastroso da história do Brasil. Por isso, chega nas eleições e não tem um candidato que tenha uma possibilidade de vitória, e aqueles que têm algum eleitorado a mais são obrigados a se identificar com esse governo e com essa política econômica. Isso é um freio absoluto para crescer. Então é por isso que nós estamos numa circunstância, há alguns dias eu sou otimista, porque a gente está configurado uma derrota da direita. Não é só porque a gente está otimista, estamos unidos, é porque eles estão pessimistas. Não conseguiram nenhum candidato que representasse a rejeição da política, que era tudo que eles conseguiram disseminar. Tentaram vários candidatos de fora da política, não conseguiram. Todos os que tem aí são velhas raposas da política. Entre Alckmin, Álvaro Dias e Bolsonaro, são todas velhas raposas da política, né? Mesmo a extrema-direita é uma extrema-direita muito limitada em termos de apoio popular. É grave. Pela primeira vez na história brasileira nos damos conta que a extrema-direita veio para ficar. Antes era uma coisa mais folclórica, ela veio para ficar.
Agora, ela não tem capacidade de expansão do Trump, do Brexit, da Le Pen, não. Por quê? Porque nesses lugares a direita se apropriou do tema do emprego, que a social-democracia tinha abandonado, e usaram de maneira discriminatória, para mostrar que o emprego norte-americano está em risco por causa dos mexicanos, o inglês por causa dos exilados de imigrantes árabes, os franceses por causa dos argelinos e tal. Mas eles tiveram ganharam setores populares em grande medida porque incorporaram um tema que é provavelmente o tema social mais agudo do mundo atual, que é o tema do emprego. Aqui no Brasil não. É muito grave que em alguns estados o Bolsonaro, em Brasília, é a maioria. Meu Deus! O lugar do funcionalismo público brasileiro é gravíssimo, né? Em outros lugares que tem uma votação alta, né? Agora não tem possibilidade de ganhar, e a direita está em palcos e aranha com isso. O Alckmin, depois de governar São Paulo, tocando mais São Paulo tanto tempo, tem um apoio irrisório, 4, 5%, né? Então isso é uma situação difícil, por quê? Porque se polarizou fortemente na cabeça das pessoas o que foi o governo do PT e do Lula em particular e o que é o governo deles. Essa está na cabeça das pessoas. Isso está levando à derrota deles. Isso tem todas as possibilidades de a gente ter uma vitória em outubro. Dia 7 ou 3 semanas depois, nós podemos estar na iminência de derrotar, pela primeira vez na América Latina, uma contraofensiva da direita. Na Argentina é mais complicado, no Equador é mais complicado, no Brasil nós podemos reverter, que vai ser fundamental para o Brasil e para a América Latina. Aqui eu não vou fazer os elogios de um partido, nada disso. Quem personifica isso é o Lula ou quem o Lula indicar. Nesse mecanismo de transferência, que agora ficou meio configurado, que vai se dar, é a expectativa, é a única possibilidade hoje de frear o desastre que eles impuseram ao Brasil, em todos os lugares, especialmente em educação e trabalho, inimigos prioritários deles, né? Mas em geral, patrimônio público, ciência e tecnologia, tudo que tem a ver com conhecimento, que tem a ver com direitos sociais, tudo isso foi vítima duríssima desse governo. Então nós estamos num momento decisivo realmente, né? 39 dias do primeiro turno, pouco mais do segundo turno, mas é um momento da gente sair a convencer as pessoas que não estão convencidas que é preciso derrotar esse governo. E não só derrotar a presidente da República, é preciso derrotar o parlamento. Provavelmente é mais fácil propor as pessoas votarem no número do partido do que no nome. Vocês imaginam a massa da população que vai naquela situação tensa de entrar naquela cabine, bota o número lá, aparece o candidato, confirma. Governador, número do candidato, confirma. 2 senadores. Depois tem que marcar 4 números de deputado federal, 5 números de deputado estadual. É melhor votar no número da legenda. Cada um define o seu partido e propõe que seja esse, 13 ou o que seja, mas para garantir, porque eles fizeram, uma das coisas piores que eles fizeram foi diminuir o tempo de campanha eleitoral. Eles mesmos legislaram em conta própria, tendo menos tempo de campanha. Quem já é parlamentar, quem já difundiu o seu nome, quem já criou uma clientela, tem muito mais chance de se reeleger. Então um congresso que unanimemente é conhecido por ser o pior da história brasileira, tem boa chance de se reeleger. Enquanto que o prestígio, por exemplo, no caso do PT, do Lula, se associa ao 13. É mais fácil votar, provavelmente, no parlamentar pelo número do que vai votar na legenda, vai votar em alguém em particular. Não estou dizendo para nós, não tem problema nenhum de apertar, porque nós manejamos celular e computador sem nenhuma dificuldade. A massa da população não. Uma enorme quantidade de pessoas deixa de votar em deputado estadual e federal. Por confusão, porque não tem o número, porque não dá certo, porque chega lá já cansado, então, e fica aquela tensão que está lá fora, está esperando. As pessoas não estão submetidas a essa circunstância, a maioria das pessoas, né? Então, provavelmente, para renovar o parlamento, pode ser que seja mais fácil esse negócio. Mas não é isso. O principal é convencer que o Brasil pode dar certo. Nós passamos a ter vergonha de ser brasileiro. A imagem do Brasil no mundo, que era a melhor possível, passou a ser a pior possível. As viagens do... Bom, eu fui a Brasília no dia 15, o Palácio do Planalto você não chega nem perto, todo militares cercando.
vai no Jaburu, além dos militares, tem arame farpado, parece um carandiru. Aí você vai no Palácio da Alvorada, é o vazio de poder, porque ele não teve estrutura psicológica para morar no Palácio Presidencial, ele foi continuar morando na vice-presidência. Então, eu acho que o Lula tem mais poder na cela de Curitiba do que ele lá em Brasília, porque esvaziou de tal maneira aquilo que o Brasil está ao Deus dará. O voto hoje para derrotá-los é um voto patriótico, é um voto nacional, é um voto de solidariedade com a massa da população pelo que ela sofre, mas é também um voto para recuperar a estrutura educacional brasileira. É impressionante o que eles estão fazendo. Eu circulei, fui às 4 caravanas do Lula. E em qualquer estudo de educação, tem a ordem do Ministério da Educação. Vocês têm 120 professores, diminuam para 80 em abril, assim, né? Dessa ordem. Né? E cortam o recurso correspondente. Né? Uma devastação. Olha quem é o ministro, quem foi o ministro da Educação, quem foi o ministro da Saúde. Cara que promove o plano privado de saúde. Ao invés de fortalecer o SUS, etc., que é o mais generoso, mais democrático plano de saúde existente no mundo, ao qual faltam recursos, né? Mas eles promovem, o ministro da Educação, o governo do Estado promove o plano privado de saúde, né? Promove a educação privada. A educação democrática é a educação pública. A outra educação é business, é ganhar dinheiro, inclusive com grandes empresas estrangeiras entrando no país, né? Então, o nosso é um movimento patriótico, né? Patriótico. Eu acho que não é por coincidência que o Lula escolheu um cara que foi um grande ministro da Educação, que foi o Fernando Haddad, que no Nordeste tem 9 universidades públicas novas criadas no governo do PT, afora os campos criados. Agora, nenhuma dessas universidades, a sua reitoria está em capital, está no interior do Nordeste. Tem universidade no sul do Piauí que funciona há 10 anos. Antes era preciso escolher alguém da família para estudar em Recife, Salvador, São Paulo, agora está todo mundo lá. Inclusive os pais deles, na primeira geração chega à universidade. É muito pouco do que a gente queria e quer, mas é um processo de promoção social extraordinário. Por isso que o Nordeste é isso que está aí, né? Por isso que receberam o Alckmin do jeito que receberam, né? E receberam o Lula, vocês vão ver lá do jeito que receberam, né? Porque são eles, né? A identificação direta com ele. Acabou jegue, todo mundo tem moto, né? Tudo que significa para o jovem ter moto, não só como status, como circular e tudo mais. Eu não vou continuar com a história, mas escutar as histórias do que significou para eles perder emprego, desarticular empresas produtivas, perder Bolsa Família, ter que devolver o Minha Casa Minha, olha a quantidade, mais de 70 mil casas do Minha Casa Minha Vida foram reapropriadas pelos bancos privados. A pessoa continua a pagar, porque se comprometeu a pagar, mas não pode continuar na casa porque não está em dia. A pessoa tem o sonho da casa própria, depois deixar de ter uma maldade brutal. Nós temos que derrotar essas coisas para defender todas essas pessoas, todas essas pessoas fragilizadas, abandonadas. Então, retomo o que eu falei no início, nós estamos próximos de impor uma derrota histórica à direita brasileira, aos seus candidatos, aos seus partidos, aos seus meios de comunicação e ao seu judiciário, que se transformou num partido político da direita no Brasil. Vamos ser otimistas, vamos trabalhar duro até lá para convencer as pessoas da necessidade de impor essa derrota, eleger um parlamento melhor, eleger um grande governador em Santa Catarina, por que não? E recomeçar a construção do Brasil, tirando as lições positivas e negativas do passado. Nós conquistamos o direito de voltar, conquistamos, digo, o povo brasileiro, de voltar a governar este país. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, professor.
abrir imediatamente para o debate. Nós temos em torno de 20 minutos, então, para a gente fazer o debate. Aqui na frente, sim. A ideia, então, a gente abrir para 3 ou 4 falas, pedindo encarecidamente que as pessoas sejam objetivas, né, de preferência já indicando a sua pergunta, o seu questionamento sobre a professora Emersália, e permitir uma ou duas rodadas, se possível, então, de perguntas. Só nome? Yuri, pode ser até. Pode chegar, não. Você tem que vir aqui na frente, por favor, que estão filmando. Mas se puder vir aqui, com o microfone. Boa tarde a todos. Quando o professor falou da universidade, da expansão da universidade, a gente que é de Marabá, a gente não tem como não lembrar da Unifespa. Inclusive eu fui lá em Belém com o Haddad, era ministro da Educação, levar lá a pauta da Unifespa. E hoje a Unifespa, a reitoria, é uma cidade que é Marabá, que é a 600 quilômetros de Belém, que é a capital. Então o estado do Pará é um estado continental. Então, assim, é óbvio que houve muitos avanços no governo do PT. Eu acho que foi o partido que mais democratizou esse país, as instâncias republicanas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os eleitores cobram do PT uma autocrítica, né? Por exemplo, o Henrique Meirelles foi indicação do Lula, né? O Joaquim Levy da presidente Dilma, e que eu acho que cansou e machucou também os eleitores do PT e a base social do PT. Cátia Abreu. E a Cátia Abreu e tal. Então, eu acho que não está na hora de o Partido dos Trabalhadores, como é o maior partido da América Latina, de esquerda, progressista, fazer uma autocrítica e também esse hegemonismo, porque hoje a gente tem outros campos, né? Tem o Boulos, tem a Manuela Dávila, tem o Ciro Gomes, e que de repente teria um apoio, isoladamente eles não têm condições de ganhar, mas se tivesse um apoio do PT, mas parece que o PT ainda procura um hegemonismo e eu acho que isso acaba dividindo um pouco e atrapalhando o rumo do país, né? Então, eu acho que é uma cobrança dos eleitores, da base social, do PT, daqueles pobres e tal, desse país, uma autocrítica que eu particularmente espero muito do PT, essa autocrítica de Joaquim Levy, Henrique Meirelles, que são pessoas que tiveram políticas desastrosas. Cátia Abreu, e no campo também. Acho que para a questão agrária, ainda mais para quem é, sobretudo da minha região, também, né, como o agronegócio foi o governo que mais teve investimento no agronegócio no governo do PT, inclusive mais do que no Fernando Henrique Cardoso. Obrigado. Tabajara. Você está na fila? Eu só queria, professor, fazer menção a 3 aspectos internos que estavam por trás da derrubada da Dilma. Eu vi uma entrevista recente com o Guilherme Estrela e eu achei muito interessante ele fazer um link. O Guilherme Estrela, o engenheiro Guilherme Estrela, chamado pai de pressão, vinculando a questão interna, sobretudo com a criação do BRICS e com o pré-sal. E eu gostaria de um comentário seu vinculando com essa questão interna. Mais alguém, pessoal? Okay. Professor, eu queria trazer algumas informações sobre o resultado do golpe no campo. O Carlos Walter, lá do Rio de Janeiro, ele fez uma análise por períodos, porque esses 3 últimos anos, desde 2015, quando a Dilma reassumiu a presidência, mas não pôde governar, né? De 2015, os assassinatos subiram para 50, que eram na faixa de 30. Em 2016 foram para 61. Em 2017, 71. O Carlos Walter fez o seguinte análise. No primeiro governo Lula, a média anual de assassinatos no campo era de 47. No segundo governo do Lula, foi para 28. No governo da Dilma, foi para 33.
E a partir de 2015, a média anual de assassinatos no campo foi para 60. Quer dizer, o resultado do golpe se vê em números no campo de uma forma muito clara. Como, por exemplo, também os conflitos no campo onde houve algum tipo de violência. No primeiro governo Lula, a média anual de conflitos no campo onde houve violência foi de 717. No segundo governo Lula, ficou em 580. No governo da Dilma foi para 733. E nesses 3 últimos anos, foi para 946. Quer dizer, há um aumento da violência no campo totalmente incontrolado, porque o agronegócio é que manda e domina e quer ser o hegemônico nesse país. Muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que o PT primeiro tem que se felicitar porque o seu governo deu certo. Aqueles que acharam que o governo ia dar certo têm que fazer autocrítica muito maior do que o PT. Nada do que de bom aconteceu no Brasil seria possível para as visões que o PSOL tinha naquela época. O PSOL achava, o PT traiu, o Lula vai dar errado. O PT não traiu, o Lula deu certo. E aconteceu um período extraordinário de avanço na história do Brasil. Então, a primeira autocrítica tem que ser daqueles que não acreditavam que tudo isso fosse possível. O PT tem que fazer autocrítica, sim. Agora, não é individualizada. O Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central e a política econômica do PT no seu conjunto foi correta. Ela foi de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Também não queria que tivesse o Henrique Meirelles, agora ele é ministro da Economia, ele manda na economia. Outra coisa é a Dilma ter colocado um cara para fazer a política econômica e ter implementado um ajuste fiscal desastroso. O segundo mandato da Dilma foi desastroso, devemos dizer, com todo respeito por ela. Eu sou companheiro de militância dela da clandestinidade, então tenho uma relação pessoal. Mas foi isso aí sim, porque era para dirigir a economia e implementar um ajuste fiscal que era desastroso, porque afetava os trabalhadores, isolava politicamente e aprofundava a recessão. Isso é uma coisa, isso o PT foi frontalmente contra. Então não é questão da individualização, por que está tal pessoa, tal pessoa. A questão do agronegócio é gravíssima, uma herança pesada, recebida de antes, que se implementou e que hoje tem um papel importantíssimo na economia brasileira, e no comércio exterior brasileiro. Não é uma coisa que se possa abolir. Então, vocês têm que ter alternativas para isso, mas é uma questão de peso econômico. Grande parte do que a China compra do Brasil é soja. Então, criou um mecanismo de atar nessas coisas, de dependência, que é grave, que não é fácil de se desfazer. Agora, tem que se propor uma maneira de reverter isso. Que não é somente abolir, não existe abolir. A quantidade, o peso que tem isso na economia é enorme. É errado, é ruim, eu estou totalmente de acordo com vocês. Mas o Lula representa, olha, o Boulos é um cara extremamente qualificado, não só qualificado politicamente, tem uma trajetória pessoal, ele é formado em filosofia, como eu, na USP, ele dá aula de psicanálise, fez tese de psiquiatria, militando. Por que ele tem 1% dos votos? Porque nesse momento a polarização é entre o Lula, o projeto do PT, e a direita. Pode ser que no futuro ele tenha um papel importante, mas ele não está nem preso às análises erradas do PSOL, porque tem uma posição muito mais simpática, próxima do PT e do Lula. Mas nesse momento esses caras não têm alternativa. A Manuela está integrada no projeto do PT. Hoje é tão monstruoso o que foi feito, é tão difícil reverter, nós precisamos do Lula. Não dá para falar, não, então o Ciro Gomes seria destruído em uma semana. Quem lembra da campanha em 2002, ele era favorito, estava em primeiro lugar. Faz aquelas coisas brutais de maltratar as pessoas. O Serra pegou uns filmes dele e em uma semana eliminou o Ciro, desapareceu. Ele não agrega, é uma personalidade individualista. Ele teve no governo, ele foi convidado pelo Lula para ir para a transposição de São Francisco, porque ele era ministro da Integração Nacional, participou daquilo. Ele não foi.
Ele tem coisas totalmente ele. Certo? Nós precisamos mobilizar tanta gente, agregar tanta gente para poder reconstruir o Brasil, que não é tão dirigente assim. Certamente, se ele topasse, seria ministro do próximo governo. Não vai querer. Mas é alguém que tem a colaborar. Com o Boulos, pode ser perfeitamente ministro. E no futuro pode ter papel importante no Brasil. Como a Manuela vai ter, como o Haddad vai ter, como a Gleisi vai ter. Tem toda uma nova geração de políticos. O Lula não está fechando espaço, ao contrário, ele está promovendo uma nova geração. Está apontando para Haddad e Manuela. É uma coisa nova. E teve, no último discurso dele, em São Bernardo, eu estava lá, uma atitude absolutamente generosa com o Boulos, com a Manuela. A Manuela também que era candidata, mostrando que ele está ligado. Né? Então, o Lula não é obstáculo para a renovação, é obstáculo para a direita continuar no poder. Só quem tem a popularidade, a capacidade de agregar que ele tem, pode reunir essas forças. Pode ser que não seja ele, seja o Haddad, mas ele vai colocar todo o poder de coordenação dele a favor disso. E acho que é um projeto muito importante. É preciso lembrar o seguinte: os Estados Unidos estavam muito deslocados na América Latina com aqueles governos progressistas. O Wikileaks comprovou que a espionagem do governo americano na presidência da República, Ministério de Minas Gerais e Petrobras, foi feita, e depois os Estados Unidos pegaram esse material e colocaram na mão do Moro e dos seus colegas. Eles começaram a investigar a Petrobras a partir dos dados da espionagem, sabiam de coisas, né? Então, na verdade, é um tema grave. O fato do Brasil estar nos BRICS, os BRICS é o embrião de construção de uma nova ordem mundial. Então, é fundamental. Os BRICS estão esperando o Brasil voltar a participar. A América Latina, através do Brasil, voltar a participar. O pré-sal foi uma coisa que afetou muito os Estados Unidos, né? Quando se descobriu o pré-sal, eles mobilizaram de novo a frota naval deles, ameaçar, não tinha que ameaçar coisa nenhuma, né? Mas na verdade essas coisas todas afetavam. Quando veio o golpe no Brasil, o Obama, que dizia que o Lula era o cara, a Hillary, que vinha aqui aprender política social com a Dilma, ficaram calados, ficaram felizes, porque eles querem uma política neoliberal. Foram na Argentina comemorar com Marx, etc. Essa é a política deles, né? O Brasil incomodava, o Lula incomoda muito, né? Então eu acho que os Estados Unidos foram certamente um participante ativo da articulação desse golpe. O fato que o Moro, segunda, quarta e sexta, vai para os Estados Unidos, né? É homenageado, etc. Lá, e leva lá as honras que ele tem, etc. O currículo dele e tudo isso, né? Em relação ao campo, eu não estou especialmente qualificado para falar, mas esses dados aí demonstram o que representou, né? O que representou isso. O MST fala, né? A desarticulação de todos os programas sociais, educativos, etc., que era muito importante. A quantidade de membros do MST que fizeram mestrado em universidades públicas, e agora cortou tudo, cortou bolsa, cortou nada. Ao mesmo tempo qualificar em termos educacionais, melhorar em termos tecnológicos, melhorar em termos econômicos, uma coisa extremamente virtuosa, né? Então acho que foi o campo é um dos lugares que se pagou o preço mais caro nisso tudo, e precisa ter agora uma força fundamental para retomar. Obrigado. Pessoal, temos mais uns 10 minutinhos, podemos aqui para mais umas 3 perguntas. Oi, o William Pérez, da Universidade Federal da Fronteira Sul. É mais por algumas leituras que estão sendo feitas, particularmente que eu tenho lido mais na CIF, sobre os riscos do golpe dentro do golpe, de inviabilizar mesmo a chapa do Haddad e da Manuela. Se tem uma leitura em relação a isso. Mais alguém, pessoal? Mais umas 2 perguntas para a gente encerrar. Não? Não, opinar sobre a trama jurídica é muito difícil, né? Escapou de qualquer racionalidade. Quem ia imaginar que aquelas pedaladas fiscais levassem a um golpe? Quem ia imaginar que aquelas declarações naquele domingo vergonhoso levassem ao golpe contra Dilma? Ou mesmo essa farsa do processo contra o Lula. Tem um fundo político. Por exemplo, a decisão da ONU está tendo um impacto maior do que se imaginava. Não é só porque juridicamente o Brasil está comprometido.
é porque os membros do Supremo Tribunal Federal, Barroso e outros, têm ilusão de que possam ter prestígio internacional. Ele foi para a Inglaterra fazer uma declaração de amor ao liberalismo, né? Você sabe o que ele falou lá. O povo brasileiro está viciado no Estado. Esse miserável que se formou em universidade pública, que tem auxílio moradia, que vive nas custas deles do Estado com o salário do Estado, fala uma coisa dessa. Eles têm um problema de prestígio, né? E afetar com uma decisão dessa ordem. Então, no fundo, tem uma questão política, né? O Moro adiou a questão do sítio, né? O sítio é gravíssimo, né? Aquele pedalinho que a dona Marisa comprou, os netos, aquele é gravíssimo, né? E um sítio que também não é do Lula. Mas ele adiou porque, se ele fizer o processo, sabe o que vai acontecer? O Lula vai ter que chegar cara a cara com ele e falar as coisas para ele. Vocês lembram como é que foi a declaração em Curitiba, né? Saiu com o rabo entre as pernas, né? Tem estrutura. Então, adiou, ao contrário de tentar acumular, porque o que eles fazem para destruir a reputação de uma pessoa é acumular suspeitas. Podem não provar, mas tem tanta suspeita, alguma coisa tem. E depois, só um processo eles levaram adiante. Os outros, nenhum deles foi levado adiante, né? Então, não dá para entender muito essa trama. Tem um habeas corpus aí sendo decidido. Eu acho que só mesmo a derrota política do governo e da direita que vai levar a liberdade do Lula. Pode ser que tenha surpresas positivas, não teve surpresa negativa até agora. Sistematicamente, todos os recursos da defesa do Lula são ajeitados, né? Então a gente olha de fora e fala, os caras estão alinhados partidariamente. Quer dizer, o Lula é um adversário, um inimigo político perseguido por eles, né? Então não dá para opinar muito. Eu acho que politicamente vão ser derrotados. E aí vão ver os efeitos que vai ter na questão jurídica, né? Agora, o problema de democratizar o judiciário é tão importante quanto democratizar os meios de comunicação, com certeza, né? Mais alguém? Boa noite, obrigado, professor. A gente está precisando de uma dose de otimismo, apesar de... Mas, em todo caso, Sérgio Sauer, da Universidade de Brasília, 2 ou 3. Os argentinos costumam dizer: vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. Bueno, vamos. Cenários eleitorais. Amanhã é a decisão do TSE. Quais são os cenários? E aí nesse pergunta, eu sei, é difícil, mas derrotamos, ganhamos. Em termos eleitorais, o que isso significa em termos de cenários? Essa pergunta. Eu acho que o fenômeno, se é possível chamar assim, do nazi Bolsonaro, acho que a gente tem que incluir nas nossas análises em termos de o que isso significa para a sociedade brasileira, para o sistema político e relações de poder. Essas são as questões. O quadro eleitoral está mais ou menos configurado, com 2 variantes em aberto. Primeiro, se houver segundo turno, quem chega pela direita? Hoje, a direita está em pânico porque o Bolsonaro nem tem mais chances. Digamos que todo mundo que vota no Bolsonaro votaria no Alckmin. Nem todo mundo que vota no Alckmin votaria no Bolsonaro. Bolsonaro é mais difícil para a direita fazer triunfar do que eventualmente o Alckmin. Então, nós temos que estar mostrando um tempo de televisão o que ele vai falar. Ele vai falar na televisão que ele falou no Nordeste, que ele vai recuperar o São Francisco, vai recuperar o Tietê. Meu Deus, barbaridades que ele tem a falar. Não sei se vai se dar bem com tanto tempo de televisão. Então, essa é uma variante fechada. A outra, essa cabeça de chapa vai ser o Lula ou vai ser o Haddad. Acho que o que ficava em aberto é a possibilidade de transferência. Eu hoje acho que está configurado no 5. Nas pesquisas aparece o Haddad, mas não com o Lula, não com deixando de ser candidato, né? A direita fica, mas o Haddad tem 4%. Alguém tem alguma ilusão que por essa viagem do Haddad no Nordeste, que o Haddad tem 4%, no momento em que o Lula, inviabilizado, diga é o Haddad, a transferência vai ser enorme. Até porque o Ciro não cresce.
mesmo quando o Lula não aparece na candidatura, o Boulos não é lá nada. Então, acho que a tendência é a transferência para o Haddad. Então, eu estou achando, depois de 5 anos miseráveis, lembro que o ano de campanha eleitoral foi difícil, foi terrível, eu passei a ser otimista a partir da semana passada. Eu acho que está configurado uma derrota da direita, com o Lula ou com o Haddad. Bom, eu vou fazer uma pergunta também, aproveitando já os últimos minutos, porque o professor Emir sabe, embora ele tenha dito, né, que não tem essa inserção, esse conhecimento em relação às temáticas rurais, né, mas essa análise de conjuntura justamente ela foi feita no sentido de a gente poder fazer as interfaces entre as nossas temáticas do campo com as temáticas que envolvem a sociedade, os problemas estruturais da sociedade brasileira, onde a gente está inserido, e a gente sabe que tudo que representa o rural e o campo na sociedade brasileira, nossas raízes, tem muito a ver com o que aconteceu e o que acontece ainda no campo, né? Então, assim, no certo sentido, há uma expectativa. Nós temos aqui pesquisadores, docentes, estudantes, profissionais de setor público agrícola, ONGs, as mais diversas instituições públicas, enfim, né, vinculadas ao campo brasileiro, das universidades federais do Brasil. E a rede de estudos rurais, ela justamente é tributária, ela é herança de um conjunto de ações que foram feitas ao longo da nossa história recente, do ponto de vista dos estudos rurais. Então, assim, essa expectativa que você está percebendo em relação à necessidade de resolver problemas estruturais no campo brasileiro está sendo depositada agora, né, naquilo que está chamando dessa reconstrução da sociedade brasileira. Sem agronegócio. Então, justamente que eu queria chegar um pouco, né? Porque nós temos esse otimismo, eu também sou otimista, eu acho que nós somos, num conjunto, talvez mais pessimistas do que otimistas em relação a esses últimos anos acontecidos. Obviamente, esses últimos 3 anos, o retrocesso foi profundo, em diversas conquistas nós tivemos recente, mas, assim, mesmo os dados estatísticos têm mostrado, por exemplo, o Ciência Agropecuária, que nós tivemos, nos últimos 10 anos, uma concentração de terra no Brasil. Um aumento muito forte da internacionalização das terras, a violência, como já foi citada, a criminalização dos movimentos sociais, o ataque aos territórios dos povos tradicionais do Brasil, né, a violência contra as mulheres. Então nós temos, na verdade, problemas estruturais da questão agrária, a reforma agrária ainda não resolvida, do ponto de vista dos movimentos sociais. As políticas públicas que foram desmanteladas, mas mesmo essas políticas públicas nos anos de governos democráticos populares não alcançaram o conjunto de populações rurais e camponesas no Brasil. A gente, pelas avaliações que nós temos feito no evento, né, a gente sabe que muitos dos recursos públicos aplicados para o setor rural ainda foram acessados pelas unidades produtivas familiares mais consolidadas economicamente, principalmente no eixo Sudeste e Sul. Então temos que avançar nas conquistas que foram feitas. É claro que nesses últimos 3 anos os processos foram gigantescos, né? Então, assim, a minha pergunta vem nesse sentido. Essa reconstrução vai significar efetivamente a resolução de problemas estruturais, a gente tocar efetivamente, fazer reforma de problemas que são estruturais na sociedade brasileira, entre elas a questão que envolve a reforma agrária, que envolve então justamente porque a gente sabe hoje que as populações dos povos tradicionais estão na luta, na resistência, inclusive não são os movimentos sociais tradicionais do Brasil hoje que estão na frente do movimento da luta, então justamente povos indígenas, mulheres que estão reivindicando, que estão buscando a visibilidade diante da invisibilidade enfrentada historicamente nesse país, né? Então acho que esse grande dúvida, esse questionamento que a gente tem, bom, diante de um novo governo, que a gente espera que seja depositado a partir de Lula e dessas alianças da esquerda que a gente está apostando nisso, em que medida efetivamente que a gente vai avançar no sentido de fazer reformas estruturais para o campo também. Bom, acho que a ambiguidade da política rural, agrária no governo anterior estava expressa nos 2 ministérios, né? Ela se transformou trágica quando desapareceu um deles, né? É o domínio total do agronegócio.
O que eu tenho a dizer politicamente pela convivência com o Lula e pela convivência com o MST, que está muito mais valorizada a questão que é a economia familiar que produz 70% dos alimentos da mesa do brasileiro. É uma coisa que tem que ser uma referência fundamental para pensar a sociedade no seu conjunto. A própria relação do Lula com o MST demonstra como o Lula se aproximou muito mais do MST, o MST é muito mais do Lula. Agora, a questão do agronegócio continua com um enorme problema. Como encarar essa questão? Eu acho que vocês têm que pensar a alternativa da proposta. Que não é abolição, não é falar, vou abolir a Rede Globo de televisão. Não, mas tem que regulamentar, diminuir, mas não existe essa coisa de abolição. É uma coisa mágica. Vou abolir o agronegócio no Brasil, é uma coisa mágica. Tem que pensar tendencialmente, qual é a política tendencialmente que muda essa cultura. Como pode, ao longo do tempo, ter uma política de propriedade rural, democratização da propriedade rural, da reforma agrária, que vai diminuindo ao longo do tempo o preço do negócio. Ou seja, politicamente que é possível fazer. Agora, tecnicamente, especificamente, vocês têm que propor. Não basta só fazer a crítica, partindo dessa estrutura, como se desarticula esse poder hegemônico do agronegócio no campo. Bom, ninguém mais quer fazer pergunta? Se não tiver, a gente vai dar uma salva de palmas para o professor. Também está em forma em relação agora à continuidade. Nós temos aqui nesse auditório